Meus irmãos queridos, verdadeiramente nós estamos na presença do Senhor nesta noite, não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está no meio deles. Convido os irmãos a tomarem assento. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Convido toda a igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo. Quero ler 2 textos iniciais aqui da palavra de Deus. Aleluia. As crianças estão indo lá para a Rede Kids, para a pequena igreja, e hoje nos bastidores eu já ouvi uma contação de histórias muito abençoada. E é tão maravilhoso quando essas histórias bíblicas são contadas na linguagem das crianças, porque até nós que somos adultos somos transportados no nosso imaginário para aquele ambiente. E essa formação do nosso imaginário faz toda a diferença. Esse imaginário da criança na vida adulta, ele continua reverberando, ele continua trabalhando na sua alma, na sua composição, na sua formação, e isso é muito especial. Então eu louvo a Deus pela nossa Rede Kids, pelas professoras que se dedicam, os irmãos que ministram as crianças, isso é muito especial. E nós estamos, irmãos, nesse fio nuclear, neste ano 2023, que diz: conta comigo, Senhor, para esta batalha da hora final. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai me representar neste mundo, nesta geração, nesta hora final, nesta última geração de seres humanos na terra? E Isaías, ele levanta a mão e diz assim, lá em Isaías capítulo 6, ele levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em outras palavras, conta comigo, Senhor. Deus está procurando, irmãos, com quem Ele pode contar. E é por isso que nós estamos preparando, amada igreja, nós estamos numa série de mensagens sobre preparemo-nos para a batalha. Essa batalha da hora final. Nós precisamos estar despertados, acordados, alertas, precisamos nos preparar realmente, levarmos a sério os dias em que estamos vivendo e buscarmos a vontade de Deus, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e alinharmos o nosso pensamento, a nossa vida com a vontade de Deus. Então quero ler inicialmente esses 2 textos da palavra de Deus, o primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Esse texto nos mostra um segredo da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva crescia e continuava crescendo? Porque eles começaram com 70 discípulos. Depois, no dia de Pentecostes, esta última canção que nós entoamos aqui, ela fala sobre isso, que eles estavam reunidos num lugar e veio o poder do Espírito Santo, línguas repartidas como fogo, e aquele avivamento tomou conta deles. E nessa ocasião, no cenáculo, eram 120 pessoas, eram 120 crentes, buscando a presença de Deus. E quando isso aconteceu, essa experiência tão formidável, tão espetacular, que é uma experiência que todos nós podemos ter se buscarmos ao Senhor, o batismo no Espírito Santo, recebermos o dom do Espírito Santo. Pedro então prega o primeiro sermão, e pasmem, irmãos, 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas naquele dia se agregou à igreja, depois mais 5.000 pessoas, e a igreja foi crescendo, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e diz a Bíblia que a igreja foi se multiplicando, foi crescendo de tal maneira, que já era a multidão dos que criam, já eram incontáveis os cristãos, eles já eram tratados como a multidão dos que creem, e esse evangélico chegou até aqui, esse evangélico nos alcançou também, e é por isso que você está aqui conosco nessa noite. Mas o Senhor quer que a sua igreja continue crescendo, e o segredo para isso, irmãos, nessa preparação da batalha final, nós encontramos aqui neste texto, que diz, Atos capítulo 2, versículo 42, o que eles faziam, diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o segredo deles.
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ceiavam juntos, não só no domingo de Santa Ceia, uma vez por mês, mas comiam uns com os outros, repartiam o pão, estavam juntos. Eles interagiam como família espiritual, como igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos, irmãos? Pessoas que estiveram com Jesus, que foram suas testemunhas oculares e que escreveram o Evangelho segundo Deus. Não como, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec, que foi escrito há apenas 200 anos atrás. Não, mas o Evangelho segundo Deus autêntico, verdadeiro, imutável, escrito pelas próprias testemunhas oculares, que não é um, mas são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos sinóticos, semelhantes, que não se contradizem. E ainda as cartas apostólicas que reafirmam a doutrina bíblica, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, de Judas. Quem é esse Judas que escreve? Não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas que escreve uma epístola bíblica é irmão do Senhor Jesus. Também uma epístola de Tiago. Quem é Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus segundo a carne e foi um discípulo também, escreve uma epístola. Aí nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo próprio evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele dá continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Esse textinho que a gente leu aqui é escrito por esse evangelista Lucas, um médico da época, e ele escreve essa historiologia aqui dos fatos e relatando tudo o que aconteceu depois que Jesus ascendeu e subiu aos céus e veio Pentecostes, e ali a igreja começa a crescer e crescer para a glória de Deus. E eles perseveravam neste ensino, na doutrina dos apóstolos. Essa é a importância, irmãos, de nós até hoje perseverarmos no ensino deles, na doutrina dos apóstolos, e não abrirmos mão, não trocarmos essa doutrina por nada. 2 Timóteo, segundo texto que eu quero ler com os irmãos, capítulo 2, versículo 2, diz a palavra do Senhor assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Quer dizer, o que você ouviu de minha parte, apóstolo Paulo, através de muitas testemunhas, isso ensina a outros. E essa é uma incumbência de toda a igreja, irmãos. É um ministério da igreja e uma incumbência de todos nós. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então é uma necessidade. A igreja tem esta responsabilidade de salvaguardar a verdadeira fé doutrinária, original, bíblica, que se acha nas Escrituras, nos textos sagrados. A igreja tem essa responsabilidade de transmitir sem transigências nem corrupção, essa doutrina, esse ensino bíblico dos apóstolos. E isso fica claramente entendido. É uma necessidade, o ensino bíblico, tanto por parte da igreja, como através da igreja para este mundo. Porque, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele usa para fazer uma descrever a igreja, o mesmo texto que é usado para descrever a nação de Israel. Nós somos hoje esse povo que tem essa incumbência sacerdotal. Diz assim: vocês são o sacerdócio real, o povo eleito, santo, separado por Deus, um povo sacerdotal para anunciar o meu evangelho, para anunciar as grandezas do Senhor. E o sacerdote tem essa missão bilateral, ele vai até as pessoas e prega e ensina a palavra. E ele vem diante de Deus e representa diante de Deus em oração intercessória, oração e clamor às pessoas. Por isso, nós somos o corpo de Cristo, e essa expressão corpo de Cristo significa exatamente isso. Jesus é o cabeça e eu sou o seu corpo na terra. Então eu sou a igreja na terra. E é necessário nós levarmos esse ensino da palavra de Deus. E existem muitas razões bíblicas para nós levarmos este ensino bíblico, quer no lar, quer na igreja,
ou na escola. Na palavra de Deus, nós encontramos as verdades e as verdadeiras respostas para a busca existencial do homem. Nela encontramos o caminho da felicidade nas doces palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras da Bíblia Sagrada. Irmãos, a Bíblia não se contradiz. O Antigo e o Novo Testamento se complementam. Jesus não veio trazer nenhuma doutrina nova, mas o Evangelho puro e verdadeiro, o Evangelho segundo Deus, o Evangelho que foi pré-anunciado no Antigo Testamento, onde nós compreendemos, lá no Antigo Testamento, já em Gênesis, nós compreendemos algo muito importante sobre a história da humanidade, a sua queda, a sua entrada no pecado, na pecaminosidade e as consequências nefastas, destruidoras da queda. Mas é tremendo porque já no Antigo Testamento nós temos uma anunciação do Evangelho, que um dia Deus faria uma nova aliança com o homem. E isso já em Gênesis, irmãos. Quando a palavra do Senhor relata a queda, diz a Bíblia que veio Deus, fez roupas para cobrir a nudez do homem, que simboliza a sua pecaminosidade, a sua vergonha. E ele então mata um animal, e com o couro do animal já simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ali tem uma profecia que já aponta para Jesus, dizendo que vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem pode glorificar o Senhor? É o Evangelho, a palavra de Deus revelada lá no Antigo Testamento. Por isso nós precisamos compreender o início, o começo de tudo, para que possamos entender o presente. Por causa disso, irmãos, todos os ensinos do Novo Testamento são importantes. Todos os ensinos do Antigo Testamento são importantes. Nós precisamos desses ensinos, e eles são encontrados na Bíblia Sagrada. O Novo Testamento é como uma continuação, não é algo diferente, mas é uma continuação, porque tudo o que é ensinado no Novo Testamento você encontra no Antigo Testamento. Tudo o que é ensinado no Novo Testamento nós encontramos no Antigo Testamento, e isso é maravilhoso. Em resumo, o que Deus realmente busca: vocês pecaram, transgrediram as leis do Criador que foram estabelecidas para o próprio bem de vocês e para a conservação da vida de vocês. Mas eis a boa nova: o Eterno quer fazer uma nova aliança com o homem, um presente redentor. Nós precisamos compreender estas coisas, irmãos. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é a provocação da nossa propensão humana em transgredir as leis do Senhor, que foram feitas para o nosso próprio bem, para a nossa segurança, foram feitas para a nossa prosperidade, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É como alguém que pensa assim: essas leis aí, segundo o que a Bíblia revela, são leis de manutenção da vida e da ordem cósmica, porque tudo que vem de Deus é vida, e o que provém do pecado, ele gera morte. Por isso o pecado, porque produz morte. As coisas de Deus, a inclinação do Espírito produz vida e paz, mas a inclinação do pecado, morte, destruição. E alguém pode dizer assim: eu sou ateu da lei da gravidade, eu não creio na lei da gravidade. Mas essa pessoa precisa ser avisada: olha, mas a lei da gravidade, ainda que você não creia, ela existe. E se você desafiá-la subindo num prédio e se jogando lá de cima, você vai sofrer as consequências. É assim que são as leis do Criador. São a manifestação do amor, do conselho, da proteção dele por nós,
porque o salário do pecado, que é a transgressão da lei, é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. E o que Deus fez, irmãos? Deus proveu uma maneira de estabelecer uma nova aliança, dar uma nova oportunidade para o homem através do sangue derramado pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então diz João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quer dizer, o Senhor veio para iluminar o nosso entendimento, para nos salvar, para mostrar, olha aí, isso aí é perigo, isso aí gera morte. Então sejam iluminados, se arrependam dos seus pecados, venham para o centro da vontade de Deus e da palavra de Deus, para que vocês sejam redimidos e vivam. Ele veio para isso, não para condenar, mas para salvar o mundo. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a importância, irmãos, de nós pregarmos o Evangelho. Seria muito injusto se as pessoas não soubessem que existe uma saída, que existe uma solução, que há uma boa nova de salvação, que resolve o problema da humanidade, que é a morte. Alguém, por acaso, aqui pode resolver esse problema da morte? Não há como resolver, senão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso tudo, irmãos, está na Bíblia. E nós estamos falando sobre a importância do estudo bíblico, a importância de amarmos a palavra, de desejarmos conhecer a palavra, para que possamos edificar a nossa vida sobre a rocha. Diz a Bíblia, bem-aventurado é o homem que edifica, que constrói a sua existência sobre a rocha. E nós precisamos disso, nos preparar para o dia mau, para os dias difíceis, porque Jesus nunca nos enganou dizendo assim, não, se converta porque a tua vida daqui para frente vai ser tranquila, nunca Ele disse isso, mas Ele nos advertiu, preparem-se para o dia mau, preparem-se para os dias difíceis, preparem-se para as vicissitudes, para as pedras no caminho, preparem-se para os espinhos, preparem-se para esta vida, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso, irmãos, que a palavra de Deus é tão importante para nós, porque ela nos dá esse preparo, para que no dia em que a água da chuva cair torrencialmente, a tempestade chegar, para que no dia em que o vento começar a bater na nossa casa, nessa edificação da nossa existência, para que no dia em que a água, a enchente, a inundação combater contra esta casa, ela fique firme, porque está edificada sobre a rocha, segundo o que ensina Jesus, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? É muito importante nós amarmos a palavra, buscarmos a palavra, aprendermos a palavra, desejarmos a palavra. Por que que é importante, irmãos? Porque nós precisamos transmitir a palavra para que as pessoas conheçam. Primeiramente, para que as pessoas conheçam. Nós podemos dizer, pastor, mas todo mundo conhece. Irmãos, não é verdade. As pessoas conhecem superficialmente, religiosamente, mas não conhecem de fato a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Segundo, para que guardem. Porque o Evangelho, irmãos, ele não é algo teórico, só para nós conhecermos verdades bíblicas. O Evangelho é prático e tem que ser praticado por cada um de nós. Tem que ser guardado pelas nossas vidas. Senão, é só uma religião vazia, sem sentido, que não serve para nada. Então, para que conheçam e para que guardem. Em terceiro lugar, para que ensinem a verdadeira fé bíblica.
Cada um de nós, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, Jesus é o nosso cabeça, nós somos o seu corpo, nós temos que também sermos ensinadores da palavra de Deus nesta geração na qual existimos, para que compreendam, que as pessoas compreendam, que caçador compreenda, porque essa é a nossa missão dentro desta cidade. A igreja local tem esse compromisso, esse chamamento, e esse envio, esse comissionamento da parte do nosso Senhor. Nós somos a igreja da cidade, irmãos. Uma igreja local, ela serve para isso, para iluminar a cidade onde ela está, onde ela se encontra. E é importante, irmãos, que as pessoas aprendam a necessidade primordial, primacial, de batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque hoje as pessoas estão querendo, hoje mais do que nunca, tentando destruir estes princípios da nossa fé, desta fé que impactou o mundo com a luz que veio de nosso Senhor Jesus Cristo, que transformou a história em antes e depois de Cristo, e que transformou a nossa cultura, numa cultura judaico-cristã, porque nós valorizamos a família, porque nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, e nós seguimos estas leis de Deus, e nós precisamos guardar, irmãos, esta fé que um dia foi dada aos santos, lutar por ela, combater por ela. O ensino e a aprendizagem da palavra de Deus, ela nos dá meios para que possamos nos defender contra as falsas teologias, falsos mestres, falsos sacerdotes, falsas ideologias e filosofias. E é tão maravilhoso, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Como que nós vamos fazer isso? A palavra de Deus tem tudo. Porque se você conhece bem o verdadeiro, se você conhece bem o autêntico, a verdade, o original, a palavra de Deus, no momento em que a mentira é falada, você detecta na hora, você discerne na hora, você percebe na hora. Isso é lógico, irmãos. Se você viu a verdade, sabe dos fatos, conhece a verdade, e alguém chega e inventa uma mentira, não, é assim, assim, assim. Não é, porque eu conheço a verdade, eu sei qual é a verdade. Por isso, para a gente detectar uma heresia, uma seita, uma ideologia falsa, a única coisa que nós precisamos é conhecer bem a verdade. Amém, irmãos? A palavra nos guia no crescimento do caráter através da doutrina que é segundo a piedade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Essa palavra piedade aqui, se alguém ensina outra doutrina e não concorda ou não se contenta com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa palavra piedade, do grego koiné, é eusebeia. Talvez daí o nome Eusébio, né? Ele significa, segundo o grego, piedoso. Alguém piedoso, o Eusébio. Então ela vem dessa origem, eusebeia, que é uma reverência, um respeito, uma fidelidade a Deus, uma religiosidade verdadeira, prática. Essa é a doutrina segundo a piedade, irmãos, segundo o temor do Senhor, o respeito a Deus, a reverência a Deus, a obediência a Deus. O ensino bíblico
é imprescindível. E é o ensino bíblico que faz a igreja ser o que ela é e o que ela foi chamada para fazer. Sem Bíblia não há igreja verdadeira, porque a Bíblia tem essa incumbência, essa tarefa de ensinar a palavra do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que se eu tardar, ele está dando um conselho para um jovem evangelista chamado Timóteo, um jovem pastor, e o apóstolo Paulo diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Eu gosto muito dessa expressão. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. E a igreja é você, meu irmão. A igreja sou eu, a igreja somos nós, reunidos em nome do Senhor Jesus. E o que é baluarte? Baluarte é aqueles muros, tanto dos fortes de guerra, quanto das cidades, que protegiam as cidades da antiguidade, o baluarte. Aquelas muralhas, aquelas fortificações onde se colocavam os canhões. Então, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E Deus te chamou isso, para você viver a verdade, defender a verdade, perseverar na verdade, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém, irmãos? São verdades espirituais poderosas. O ensino bíblico serve para preparar os irmãos, ou seja, para preparar a igreja, para que a própria igreja fortaleça outros membros, e assim discípulos que fazem discípulos que vão fazer outros discípulos, e nós possamos crescer em caráter, crescer em maturidade. Aquela pessoa que chega e diz assim: eu já sou um homem maduro, uma mulher madura. Essa pessoa já não é madura, irmãos, porque todos nós estamos num processo de amadurecimento, e esse é o propósito de Deus, está escrito, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, à maturidade de Cristo. Então, se existe alguém verdadeiramente maduro, esse alguém é o nosso Senhor Jesus, amém? E nós precisamos nos parecer com Ele. Então nós vamos amadurecendo, e nós amadurecemos no relacionamento uns com os outros, fortalecemos e equipamos os irmãos, para que os irmãos, através das células, através do ensino bíblico, possam amadurecer os outros irmãos, e assim nós vamos prosseguindo, irmãos, no nosso testemunho, na nossa vida cristã, e é exatamente aí, sendo corpo de Cristo, levando a palavra, falando com a nossa boca e manifestando a verdade, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, que nós nos tornamos o corpo de Cristo na cidade, o corpo de Cristo em casa, o corpo de Cristo no trabalho, o corpo de Cristo em todos os lugares nos quais nós estejamos. Nós estamos falando, irmãos, sobre a importância da Bíblia, de amarmos a Bíblia, de estudarmos a Bíblia, de conhecermos a Bíblia. Talvez você nunca pensou nisso, na importância de conhecer a profundo a vontade de Deus e o conselho de Deus para a sua vida. Isso é muito importante, porque é através desse conhecimento bíblico que nós levamos a igreja a uma compreensão e uma experiência mais profunda com o reino de Deus na terra. E aí nós percebemos que quando alguém se converte, entra para o reino de Deus, e ela começa a obedecer às leis do reino de Deus, a palavra de Deus, ela automaticamente ganha um opositor. Como alguém que diz assim: esse partido que entrou aí no governo agora, nós vamos ser a oposição. Então entrou no teu coração, na tua vida, o governo de Deus, porque você quis, você se submeteu, você disse: é isso que eu quero me submeter à lei de Deus, eu quero que Deus governe sobre a minha vida. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente fala de governo, talvez você tenha a mentalidade de pensar em Deus assim, vindo na tua casa e dizendo assim: agora me obedeça, sou eu que mando aqui, sou eu que governo. Mas Deus não faz isso. Deus instituiu um governo de amor, ao qual voluntariamente, por interesse e moto próprio,
nós buscamos conhecer a sua vontade para nos submetermos a ela. Então, quem governa a minha vida sou eu, e eu preciso governar essa minha vida conforme a vontade do meu Deus, conforme aquilo que o meu Senhor quer para mim, conforme a vontade dEle. Então, meu irmão, minha irmã, tome as rédeas do governo da sua vida. Você precisa buscar conhecimento da palavra, inteligência espiritual, o poder do Espírito Santo para que você possa viver essa vida cristã abundante, próspera, abençoada, conforme Deus prescreveu na palavra para que você viva. Porque o diabo, Satanás, que é o nosso adversário, a Bíblia chama ele de opositor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra do Senhor diz: eu, no entanto, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por que, irmãos, que muitos de nós não estamos vivendo essa vida abundante que Deus tem? Certamente porque não estamos buscando conhecer e praticar a palavra do Senhor. Está escrito no livro de Oséias: o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. É necessário nós conhecermos a palavra do Senhor para compreendermos esta batalha da hora final. Essa batalha do reino de Deus nas nossas vidas, e que nós temos um conflito contra o poder de Satanás, que o diabo existe, que são forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais e que fazem de tudo para te separar do amor de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nele nós somos mais do que vencedores. Por isso, irmãos, Jesus nos motiva a nós nos empenharmos com todo o nosso coração para pregarmos o Evangelho, para evangelizarmos as pessoas, os perdidos, e para que essa pregação do Evangelho alcance todas as nações no poder do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que tem essa visão, uma visão evangelística, uma igreja em células. As células buscam ganhar almas, crescer, multiplicar. Nas casas, nas células, que agora nós chamamos de conexões, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, partindo o pão, lanchando juntos, compartilhando a palavra. Então, se você ainda não participa de uma célula, comece a participar de uma célula, porque a igreja primitiva fazia isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, se reuniam nas casas, partiam o pão e perseveravam na oração. Isso é muito importante, irmãos. E assim pregavam o Evangelho, ganhavam almas, e a igreja ia crescendo. Mas nós também fazemos isso, ajudando a financiar com a oferta dos irmãos, o dízimo, a plantação de igreja entre os povos não alcançados, até que o Senhor venha. Essa recomendação, essa ordenança, essa incumbência sobre a igreja, ela está em Mateus capítulo 28, como também em Marcos capítulo 16, onde o Senhor diz: portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. E nós precisamos atentar para isso, a importância do ensino da palavra de Deus. Através do ensino bíblico, nós somos levados a aprofundar a nossa experiência do amor de Cristo, da comunhão pessoal com Ele e do dom do Espírito Santo, irmãos. Muitas pessoas não têm noção disso. Nós temos uma promessa maravilhosa. Cristo, quando subiu aos céus, Ele disse: eu vou enviar para vocês o outro Consolador, o Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo. Como que você recebe esse presente, esse dom? Pedro, no primeiro sermão da igreja, depois do Pentecostes ali, no mesmo dia do Pentecostes, ele faz o seu primeiro sermão. E aí ele explica a palavra de Deus. E as pessoas, compreendendo a palavra de Deus, perguntam: e agora? O que faremos, irmãos galileus? E ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados, se batizem nas águas, para que sejais redimidos e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que duas coisas são nossas, é eu que tenho que fazer. É eu que tenho que me arrepender da minha vida errada,
da minha vida pecaminosa, que não está em obediência à palavra de Deus. É eu que tenho que decidir me batizar. Mas a terceira é Deus quem faz. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o governo está nas tuas mãos. Se você quer o reino de Deus, você precisa governar a sua vida agora, conforme a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a orar, a nós nos relacionarmos com Deus. E o Senhor ensina em Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração. Como que nós devemos orar? E com essa oração modelo, Cristo indica áreas de interesse que devem constar na oração do cristão. São 6 petições. 3 dizem respeito à santidade e à vontade de Deus, e 3 dizem respeito às nossas necessidades pessoais. E embora essa oração ensinada por Jesus seja breve, no entanto, não quer dizer que as nossas orações devam ser breves, porque muitas vezes Jesus orava durante a noite inteira. E o Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres de oração. E eu quero ler essa oração junto com os irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira petição: venha o teu reino. Segunda petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceira petição: venha o teu reino, teu governo na minha vida, Pai. Que eu compreenda, que eu seja iluminado, para que eu possa obedecer aqui na terra, assim como o Senhor é obedecido no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quarta petição e a primeira petição que diz respeito às nossas necessidades. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quinta petição, segunda petição das nossas necessidades. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sexta petição, terceira petição referente às nossas necessidades. Veja a prioridade do que Deus aborda, irmãos. Olha essa terceira. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está pedindo? Senhor, não me deixe ser provocado por Satanás, não me deixe cair em tentação, para que eu não transgrida a tua lei, porque não há como, irmãos, nós separarmos o amor de Deus da lei, da observância à lei de Deus. E aí ele continua dizendo assim, entre colchetes, os irmãos percebam, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos entendem isso? Não me deixe cair em tentação. Senhor, que eu seja obediente à tua lei, à tua palavra, que eu não transgrida os teus mandamentos, que verdadeiramente eu governe a minha vida conforme a tua vontade e o teu querer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que tremendo, meus irmãos. O que é a tentação? É a transgressão da lei de Deus. E aí o texto diz, não nos deixe cair em tentação, é uma necessidade do homem, a principal, que está na palavra. A palavra nos revela a vontade de Deus e eu posso guiar a minha vida conforme a palavra de Deus. E por que está entre colchetes aqui? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque essa parte do texto aqui, Jesus está fazendo uma citação do Antigo Testamento, da lei de Deus. E aonde está? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, quando eles estavam ofertando para a construção do templo da casa de Deus, Davi diz assim, acompanhe comigo, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, olha como vai fazer mais sentido a oração do Pai Nosso. Diz assim, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino,
e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó Senhor Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Ele está falando em relação às ofertas. Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos damos. Quer dizer, Senhor, nós só estamos devolvendo aquilo que é teu, porque teu é o reino, o poder e a glória. E essa passagem, irmãos, fala da construção do templo, que na verdade é uma figura profética da nossa própria vida, porque a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo, Deus quer habitar, tabernacular em vocês. Então esse reconhecimento, o ar que nós recebemos vem de Deus, a energia para trabalhar vem de Deus, a alegria vem de Deus, tudo vem de Deus, os recursos vêm de Deus. Então, Senhor, das tuas mãos damos, nada é nosso, teu é o reino, o poder e a glória, porque tudo vem de ti, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. A vida, irmãos, é assim, como uma sombra, passa rápido. Os bens materiais não seguem o cortejo fúnebre. Nós somos passageiros aqui, somos transitórios. E o texto continua dizendo assim: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Aleluia. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntárias. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição de pensamento. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. É a mesma coisa, irmãos. Você precisa edificar um palácio com o seu coração, com a sua vida. Você precisa ser uma casa favorita para Deus. Por isso, Senhor meu Deus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. E a oração diz assim: santificado seja o teu nome. Muitas pessoas não compreendem. Que é isso, pastor? Como assim santificado seja o teu nome? Irmãos, isso significa que nós somos uma família espiritual que toma o nome de Deus. E então nós precisamos santificar o nome de Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida, porque muitas vezes o que fazemos pode envergonhar o Senhor nosso Deus. Então, santificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Como diz o Salmo 34, versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Exaltar o nome do Senhor em nossas orações, em nosso viver diário, em nosso máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, da sua casa, do evangelho, do seu reino. Não fazer nada que cause escândalo. Andar no caminho do Senhor. E aí, meus irmãos, é muito simples, porque quando nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida, uma escolha, uma decisão, nós podemos perguntar assim: eu vejo Jesus fazendo isso? E você pode fazer essa pergunta: será que eu consigo ver Jesus fazendo essa coisa aqui?
E se você conseguir ver o próprio Senhor Jesus fazendo aquilo, então você pode e deve fazer. Porque Ele é o nosso modelo. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Ele é o padrão para nós. Então nós também não vamos mais fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Por exemplo, Senhor, é da tua vontade eu me separar da minha mulher? Isso aí não precisa nem perguntar, irmãos, a Bíblia já diz que Deus odeia o divórcio. Não, mas eu queria ser feliz, eu preciso me separar. Misericórdia, irmãos. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando a gente obedece às palavras de Deus, à lei de Deus, e nós caminhamos para dentro do casamento, para dentro do relacionamento, fortalecendo, nós temos uma transformação da nossa mente, porque não existe outra possibilidade. Talvez, se eu me separar, ficar com outra, ou ficar com outro. Não, meus irmãos. Muitas pessoas estão fazendo isso porque estão imitando o mundo hoje. Mas o mundo não é padrão para nós. O nosso padrão é a palavra do Senhor. Houve uma época em que a Rede Globo colocou uma novela no ar, em que as mulheres de 40 anos para cima, as quarentonas, na novela, pensavam assim: eu não aproveitei a minha juventude, casei muito nova. E aí começaram a se separar dos seus maridos, arrumar namorados mais jovens, ir para a balada. E a novela começou a mostrar aquele glamour daquela coisa toda. A influência é tão forte, irmãos, que muitas mulheres, nossa cidade é uma cidade pequena, naquela época fizeram o mesmo. E assim no mundo. Mas o mundo não é exemplo para nós. O mundo não é padrão para nós. É como dizem os pais: mas está todo mundo fazendo. Mas você não é todo mundo. Você é um servo, uma serva do Senhor. Se pergunte: você vê Jesus fazendo isso? Não. O que Ele fez, irmãos? Ele lá na cruz do Calvário disse assim: não vou levar essa cruz. Eles não merecem, não vou dar minha vida por eles. Não, por amor Ele foi até o final, até as últimas consequências, e se entregou por nós. Então, por amor, nós também devemos escolher, amar, respeitar e guardar a sua palavra. Seja feita a sua vontade, disse Jesus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. E Ele também diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Talvez a sua vontade seja essa, meu irmão, mas a vontade de Deus seja diferente. Então negue-se a si mesmo. E outra coisa é ir após Jesus. Jesus vai na frente, a gente vai atrás. Jesus guia, é Ele que guia. Nós não dizemos: não, vamos por aqui, Jesus, vem atrás de mim. Eu estou com vontade de fazer esse negócio, estou com vontade de fazer isso aqui, então, Senhor Jesus, vem abençoar aqui. Não, irmãos. Quando você quer verdadeiramente ser guiado e seguir Jesus e andar com Deus, você não passa na frente, você não atropela, você vai atrás, você segue com fidelidade e amor a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a jejuar, irmãos. É necessário jejuar, quebrantar a carne, orar, buscar a Deus, ainda mais nesses tempos do fim que nós estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Jesus está voltando, irmãos. Vale a pena você estar preparado para se encontrar com Ele. Também em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade
e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas. Essa é a necessidade, por isso nós estamos fazendo isso. Não é um tema fácil de ser ministrado, não é uma mensagem fácil de ser pregada, às vezes tem oposição, o culto pesa um pouco, mas está ordenado. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Irmãos, eu quero destacar que o autêntico ensino bíblico, ele enfatiza o viver santo. Não apenas ter uma mera compreensão de verdades ou fatos bíblicos, porque a grande verdade revelada nas Escrituras tem que ser vivenciada por nós, colocada em prática por nós. São questões que envolvem vida e morte, são questões que envolvem o nosso destino eterno, e nisso existe uma decisão, tanto do discipulador, uma escolha, uma resposta, quanto do discípulo. Porque mediante aquilo que nós escolhemos, vem a resposta da parte de Deus. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda a percepção. E aqui amor, a palavra amor do ágape original aqui, irmãos, aliás, a palavra amor aqui é ágape no original, que pode ser traduzida também como caridade, que não é só um sentimento, que o meu amor cresça. Não, não é um sentimento, irmãos, porque isso é hipocrisia, não serve para nada. Amor, caridade, amor que tem ação, amor que tem conteúdo. Por exemplo, eu amo aquela pessoa, está enferma, vou fazer caridade, eu vou lá visitar ela. Isso é amor. Quando você dá a vida pelo outro, quando você faz atos concretos, verdadeiros de amor. E aí, além de orar, além de jejuar, a Bíblia nos ensina também a adorar. E quando fala de adorar, irmãos, Jesus, no Novo Testamento, cita um ensino do Antigo Testamento. Quando ele está à beira do poço de Samaria, ele vê uma mulher sedenta, que tinha tido 5 maridos, e estava agora com um amante, tentando se satisfazer com o mundo. E ele diz assim: mulher, me dá de beber. E ela diz: Senhor, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus diz a ela: mulher, se tu soubesses quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquele que beber desta água, falando aquele que beber desse mundo, das coisas desse mundo, para tentar satisfazer a sua alma, o seu coração, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque em verdade eu te digo que essa água que eu dou de beber se faz em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Rios de água viva fluirão do teu interior. E aí a mulher diz: vejo que és mestre. Senhor, aonde é o lugar em que eu devo adorar a Deus? Aqui no poço de Jacó ou lá no templo em Jerusalém, onde os judeus dizem que se deve adorar? E Jesus diz: mulher, é chegada a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca, procura verdadeiros adoradores, porque o Pai busca estes que assim o adoram. E aonde que está esse ensinamento no Antigo Testamento, irmãos? Salmo 89, 20, quando Deus encontra Davi, diz o texto assim: encontrei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. O lugar de adorar a Deus não é num culto, tão somente no domingo, como alguém que busca a Deus como um descargo de consciência, ou busca uma bênção da mão de Deus. Mas o lugar de adorar a Deus é com a vida,
é dentro do peito, é todo tempo, em todo momento. Isso é adoração. E é aí que Deus encontra Davi: achei Davi, meu servo, um adorador. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 14, diz que o profeta Samuel chega e fala para o rei Saul, dizendo assim: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo. Achei a Davi, meu servo, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que nesta noite o Senhor possa achar você.